Olá, gente boa. Hoje é um dia muito, mas muito especial e muito feliz para o meu coração em particular, e tenho certeza que para muita gente que está assistindo a gente. É o aniversário do Caio, meu maridinho querido, que de novo e outra vez eu quero dizer, Caio, eu te amo. E é um presente ter você na minha vida, um presente que é só a graça de Deus. Então um beijo no seu coração. Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. Parabéns. E aí, Claudinha, tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá? Um pouquinho incomodada aqui com a boca. Pois é, menina, virou moda, né? Depois de uma certa idade, a pessoa botar um aparelhinho básico. Mas é uma moda necessária às vezes. Mas é claro, é porque antigamente não se dava tanto valor aos dentes como hoje, né? E nem tinha esses tratamentos todos. Facilidade, né? Hoje em dia tem muito mais facilidade, então vamos aproveitar. É verdade, muito mais consciência também, né? Com certeza. E aí, tudo bom, Ana? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você tá? Tô melhor. Segunda tava ruim. Aí, você queria mandar um recadinho pro Caio? Pois é. Quer dizer, a gente, né, gente? Não é? Pastor, a gente é muito grata a Deus pela tua vida. E se eu for discorrer aqui a importância que o Senhor tem para minha vida, ia ser complicado, porque eu não ia conseguir falar. Mas eu louvo a Deus mesmo pela sua vida, pelo que o Senhor é. E eu vou ler para o Senhor o Salmo 20, que resume o desejo do meu coração. Que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite todos os seus holocaustos. Conceda o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos, todos esses que o Senhor tem colocado nas tuas mãos para o Senhor fazer. E a gente está aqui, o Dribate é um deles, a VMVTV é outra, um deles junto com a Adriana. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. Pode ter certeza disso, que a gente sempre, nosso coração está sempre alegre com a tua vitória. Ergueremos as nossas bandeiras juntamente com o Senhor, em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos e que Ele te proteja. Agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. E o último versículo que eu quero terminar fala assim: Senhor, conceda vitória ao pastor Caio. Responde sempre quando ele clamar. Amém. Amém. Esse é o desejo do meu coração. Amém. Que bonito, que lindo. E aí, Karine, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Quero me juntar a vocês nesse espírito de gratidão a Deus pela vida do nosso pastorzinho. E eu quero mandar um beijo do fundo do meu coração, em nome de toda a minha família, e te dizer que, como a Adriana falou mesmo, é só a superabundância da graça de Deus na nossa vida, por poder tê-lo em nossas vidas, e a gente é muito grato a Deus porque, de repente, numa reviravolta, a gente caiu de paraquedas nas suas mãos, no seu colo, eu diria, e a gente tem sido muito acariciado pelo seu amor, tem sido muito abençoado com a graça que você e a sua preciosa nossa Adriana. Preciosa nossa foi ótimo. Nossa, Adriana, eu até pensei que ela fosse me chamar de Nossa Senhora. Quase, né? Cruzes! E aí? E eu quero te mandar um beijão no seu coração, e como a Ana falou mesmo, as suas vitórias são as nossas vitórias, os seus clamores ao Senhor por todos esses pequeninos que estão no seu coração, por todas esses pedidos diante de Deus. A gente se junta a você, clamando ao Senhor e
como a Ana falou, leu esse salmo é realmente muito apropriado, porque cada uma das suas conquistas, das suas vitórias, a gente se alegra e regozija com elas. E como hoje é o dia que o Senhor te fez, e te fez tão lindo, tão maravilhoso, dessa forma tão ímpar de ser, eu quero dizer que todas nós, e todos nós também da minha casa, a gente se alegra com o Senhor, se regozija e agradece a Ele por tê-lo colocado em nossas vidas, tá bom? Um beijão no seu coração, querido. Um beijo para você, pastor. Você sabe de tudo já, né? Que bom. Eu lembro que a primeira vez assim que eu tive contato com ele, e eu sei de gente que tem contato assim com a história dele há muito tempo, né? A primeira vez que eu tive contato com o pastor Caio, eu senti o sentimento que me veio era de amor. Assim, você sempre falou isso. Nossa, né? Eu sinto ele de uma amorosidade, de uma coisa assim de amor puro mesmo, né? De tratamento. Olha, eu te digo que eu sinto mesmo, não sei porquê. De um amor, de uma amorosidade. É uma coisa impressionante. E eu lembro que assim, a primeira vez que eu falei com o senhor, eu levei um puxãozão de orelha. Foi, rapaz? Foi. Conta quase aí. me derrubou. Assim, os termos, né, que foram usados foram pesados no sentido do que eu precisava ouvir. E isso foi o que mais me agradou em conhecer, em perceber no pastor Caio, que era esse amor todo distribuído às vezes com peso que a gente precisa ter, né? Então são poucas pessoas que eu acho que conseguem te ouvir em determinados momentos e perceber esse amor e não se sentir ofendido nem magoado, né? E eu sou muito grata mesmo porque eu percebi isso, senti isso e posso dizer isso hoje para o senhor, que eu amo muito. Um beijo enorme. Eu também posso dizer isso para o senhor. Que eu amo muito. Muito mesmo. É um amor assim, é um carinho que a gente acha que guarda com a gente, desse sentimento que a gente tem aqui, que é esse dribate, desse bater sem ofender, bater sem querer magoar, mas para fazer a gente crescer, fazer a gente... E esse tem sido sempre o olhar que eu tenho dele. Então eu acho que é o que me lembra muito a ele. E eu não tenho o menor pudor mais de falar, sabe? Porque nunca tive também. Desculpa, mas calhou, entendeu? Quando até tá bom, eu era solteira, queriam me arrumar marido, eu dizia não. Só caso se for com ele. Não era assim, só caso que for com Ele ele, não. que vai Só fazer o seu casamento, pra complicar a história, eu dizia, só caso se o pastor Caio me casar. Não sabia eu que ele ia te casar com ele. Queria te casar com ele mesmo, né? Entendeu? Juntou então, tudo. Pois é, então, ó, não tenho culpa. Já ouvia ele antes, já concordava com ele antes, já aprendia, já fazia tudo, já... Então agora, por que agora eu vou dizer, não. Todos os dias eu aprendo o evangelho com ele. É uma coisa... Para que eu vou dizer, não é? Não, todos os dias eu aprendo mais e mais do evangelho com ele. É uma coisa assim impressionante como é aquele manancial que transborda o tempo todo. E quando você pensa que não é possível, ele já falou de tudo, já esgotou. Não esgota. E nem esgota meu amor por você, viu? E aí, gente? E aí, vamos continuar com o nosso tema da semana passada. Vamos continuar com o nosso tema, que é a linguinha, né? Pois é. Passando por essa coisa que Tiago fala sobre a propriedade do falar, né? Porque não é ficar todo mundo mudo para dar uma de sábio, mas e nem se evadir do mundo, mas é justamente poder usar com sabedoria, o que o livro de Provérbios fala toda hora, né? Que a língua justa produz sabedoria, mas a língua perversa será desarraigada. Foi um provérbio que a gente leu semana passada e que não deu para calar. Agora, a gente disse que ia ler os chats passados e vocês ficaram de... Eu já perdi meu óculos. A gente teve um probleminha só com relação aos chats da semana passada. Qual foi? E a gente ficou sem eles. Mas eu lembro Mas assim... como assim? Não sei, ficamos... Prometeram? E aí a gente teve só, acho que um probleminha de técnica mesmo, assim, de... Gente, olha, eu peço 1000 desculpas,
Mas não eu sei lembro o de que houve, algumas tô sabendo questõezinhas agora. aqui. Uma Aham. que eu me lembro bem é de uma moça que, aliás, duas, elas questionam o fato de trabalhar em ambientes onde tem muitas mulheres, porque a gente começou dizendo que mulher fala muito, né? É. Onde tem muitas mulheres, eu e a Ana, a gente também conhece esse ambiente, que é escola. A Dora lembra, e ela comentando que ela não aguentava mais essa quantidade de fofoca, de falação, de você, né, o tempo inteiro tá movendo essa língua contra as pessoas. E aí ela parou de falar com as pessoas. Então, assim, a questão dela, tô correta nisso, como é que convive nesse meio? Como é que você, as duas mais ou menos no mesmo sentido? Em primeiro lugar, a gente não está andando num mar de rosas, né? Jamais. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E ela está nesse ambiente de escola, de colégio, dessa coisa toda, mas em todos os ambientes de trabalho, em todos os ambientes, igrejas, né? Rodas de amigas, amigas íntimas às vezes. Rola esse mal-estar. As amizades fazem assim, né? Ora eu estou te amando e nós estamos em lua de mel. Aí, de repente, acontece alguma coisa que nos desequilibra, porque nós já somos desequilibradas, né? A gente se deixa desequilibrar por alguma coisa que a gente não gostou, que não entrou na nossa sintonia. Aí eu repasso essa coisa mais assim que eu tinha com você para ela. Aí ela fica e eu fico em lua de mel com a Neudox. Até que aconteça alguma coisa. E isso mostra o nosso pleno desequilíbrio na família. Você quer mais fofoca do que na família? Mais bate-boca, né? Que devia estar todo mundo remando, fazendo esforço de ir na mesma direção, no mesmo barco. Mas não, tem sempre aquele que é espinhoso, tem sempre aquele que causa dificuldade, tem sempre aquele que quer botar uma pedra de tropeço. E isso tudo ela precisa saber que em todos os lugares do mundo. Agora, em ambiente de trabalho, a pessoa tem que chegar com muita... Por isso que eu digo, ter Deus faz toda a diferença. Ter o conhecimento do Evangelho faz toda a diferença. Mas não é um conhecimento do Evangelho que você conheça só da boca para fora. É um conhecimento do Evangelho que o seu coração tem que estar íntimo com ele. Né? A minha aliança eu terei com aqueles que têm intimidade comigo. Né? Minha intimidade e aliança correm juntos. Então não adianta ser só um conhecimento tomado, uma matéria decorada para passar na prova, uma coisa que é dita, que é falada só com a língua, mas é aquela coisa que já foi experimentada no coração. Como o desejo que os outros sejam também felizes como eu serei. Porque se não é essa lei régia que diz, né, que tudo que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. E tudo que eu quiser que os homens me façam, eu farei a eles. Primeiro. Essa é uma lei espiritual que é a lei do discípulo. Se a lei do discípulo não for, eu quero que todos tenham o mesmo bem-estar que eu, vai surgir contendas, vai surgir rixas, vai surgir tudo isso em ambiente de trabalho. Agora, eu acho, eu sei que quem vê acha que pode parecer uma determinada pretensão, mas eu acho que aquele que está firmado e tem fé nisso, com o tempo e sem ansiedade, sem querer modificar ninguém e sem querer transformar espinhos e abrolhos em jasmins, mas andando com segurança e não se contaminando. É por isso que o cara tem que ser pronto para ouvir. É melhor ouvir isso do que ser surdo. Né? Se a pessoa vai se enriquecendo da palavra de Deus e vai tomando essa segurança a ponto de neutralizar o mal que está na gente, a gente não repete isso 20 vezes, o prudente vê o mal e se esconde, então vê o mal do seu próprio coração, o que é que me irrita, o que elas podem falar que vai me tirar do sério, e tratar aquilo, porque aquilo não é um problema de ninguém, é um problema seu. Não é um problema dos outros. Quando você se sente irritada, ainda que seja uma injustiça, é o que a palavra de Deus diz, você pode ser livre da sensação da injustiça se você tiver íntima comunhão com Deus.
é que as pessoas não querem aceitar isso, porque isso leva a um transtorno pessoal enorme de ter que realmente se rever e se modificar. Mas a nossa intimidade com Deus, ela é medida, ela pode ser medida, o termômetro é justamente o quanto ainda a gente se incomoda com... Então, uma pessoa que tem esse tipo de segurança, esse tipo de paz, se ela ficar sem se contaminar, vendo o mal que tem nela, se abstraindo de ser contaminada, se protegendo ali em Deus e fazendo o que é certo, certamente essa coisa muda. Com certeza. Porque mesmo sem mandar os ventos pararem, mesmo sem falar Lázaro, sai, a presença do Senhor modificava as energias. É isso que a gente precisa aprender. A autoridade que Deus dá ao seu discípulo é a autoridade, em primeiro lugar, pelo Espírito Santo, a de obedecer. Que a gente nesse mundo precisa ter autoridade para obedecer. A gente primeiro. Só depois é que as coisas começam a ter a mesma sintonia e o mesmo ritmo nosso. Porque não adianta você fazer guerra para fora se você ainda está em guerra para dentro. Né? Então, é possível, é claro que é possível conviver até no quinto dos infernos. Porque foi mais ou menos isso que Jesus fez. Ele conviveu no quinto dos infernos com aqueles cabras. E não diria que seria muito diferente entre nós. Né? Então ele tinha poucos amiguinhos que ele ia visitar, que ele falava, ufa, talvez agora eu consiga relaxar, eu encontre uma Maria que esteja com o coração ávido por entender realmente o que eu estou falando. Né? Então, eu acho que ela deve ir para todos esses ambientes com esse espírito. Olha, não vou modificar ninguém, mas não vou deixar que ninguém me modifique. Eu vou fazer o que é certo na paz de Deus. Vou neutralizar essas energias e eu quero ver se daqui a pouco não está todo mundo a respeitando. Começa com respeito, pelo respeito que você demonstra pela sua tranquilidade, pela sua fidelidade ao seu próprio ser. Né? E não fazer barganhas com a maldade, não tomar cafezinhos com o diabo. Porque se você faz essa troca, filha, você fica totalmente desautorizado para mudar as circunstâncias. E eu creio que o discípulo tem essa autoridade de mudar as vibrações, as harmonias. A gente não faz e não muda porque nós somos quem nós somos, né? Então... Ó, chegou aqui uma questãozinha da semana passada, que é o Marcos. Ele repetiu. Eu vou até pedir isso, Marcos, antes da gente ler a sua questão. É o seguinte, já que nós tivemos aqui um problema que eu não sei ainda qual foi, porque eu fui avisada aqui na hora, as pessoas que nos escreveram na semana passada só botam lá para repetir e manda de novo a mesma questão ou talvez outra acrescida de alguma coisa. Teve uma da Bárbara também, que a Bárbara colocou que... Então vamos ler. Não, da Bárbara ela não está aqui agora não, mas ela colocou, eu lembro que ela falou que ela antigamente ela não conseguia segurar a língua dela, ela falava assim... eu sou testemunha Aí disso. Isso que eu queria que você falasse. Porque a Bárbara, ela é muito, não, ela é muito, como se diz, ela é muito justa, sabe? Ela não tem essas coisas de picuinha, de nada, não, mas não adianta, porque aquilo que não era justiça para ela, irava. E quando você ira, você não produz a justiça de Deus, é a justiça de Deus que precisa ser estabelecida, né? Porque as pessoas não estão preparadas. A palavra é boa quando ela é dita a seu tempo. A palavra é boa quando ela é própria. Não adianta eu dar um frango para um recém-nascido. Ele vai jogar o frango na minha cara. Quer dizer, não vai conseguir. Mas você mata o recém-nascido, né? Então, o que acontecia com ela era uma indignação que subia nela e que ela não continha. Então, isso é bom para ver que não adianta nem você ter razão para soltar as coisas na hora que é imprópria e na hora que a pessoa não vai aproveitar. O justo nem sempre tem que ser dito, né? O correto. Exatamente. E a justiça só é produzida por Deus, porque Ele que conhece todos os corações. E tem muita gente não que adianta vive você assim, se achar certa, você se achar com razão. Né? Tem muita gente, eu estava pensando aqui agora, tem muita gente que vive assim, tentando ser agradável. Eu não vou falar nada, se contém daquilo que penso, daquilo que... Isso aí também já é o outro lado da moeda. moeda. Outro lado, e é complicado também, porque a pessoa vai...
vai se anulando. E aí chega um momento em que ela, se aquilo não estiver bem trabalhado, é um estouro. Essa coisa só. de se anular não é bom para ninguém. E eu tinha essa tendência. Para fazer a paz, eu tinha tendência de me anular. Meu momento Karine. Quem assiste sabe que ela bota a confissão para fora. Então, o meu negócio era fazer a paz a qualquer preço. Então, a via mais fácil de fazer a paz, geralmente é você ir aturando. Com certeza. Né? Isso. Porque injustiças você atura. Elas não são certas, elas não vão se transformar em certas. Você não vai resolver o negócio. Mas eu ainda acho esse lado fraco melhor do que o lado forte, como diz o Paul Tournier. Mas, à medida que eu fui me libertando em Deus, e me libertando mesmo, não é só do conceito do que você acha bom, mas do que o que é de verdade, né? E da verdade de Jesus, você vai vendo que não pode ser assim, porque isso é apenas... Isso acaba dando confusão também. Né? Isso é um bondadismo que não opera. Não opera. Que nem aquela história que eu não sei se eu já contei para vocês N vezes, que é uma mulher pobrinha que tem uma família grande. Então, na única refeição diária que eles faziam, era uma galinha. Que ela criava no quintal, ela sempre tinha umas galinhas para aquela refeição. Tinha que fazer contado, porque senão não dava. Só que a família era muito grande. E ela era mãe. E você sabe como é que é o coração de mãe. O coração de mãe está querendo sempre pacificar. É claro, um vai querer o peito, o outro vai querer a coxa, o outro está puxando a asa, o outro... puxando a asa é ótimo. Mas então, ela sempre comia o pescoço. Ela dava os melhores pedaços para todo mundo e ficava com o pescoço. E ficava o ano inteiro ela comia pescoço. Aí, um dos filhos conseguiu um emprego e o outro conseguiu um emprego também. Aí eles combinaram de juntar os dinheirinhos, que não eram muito, para comprar um presente de Natal para a mãe. E quando ela abriu o presente, era um saco cheio de pescoço de galinha. Que pecado! Por quê? Porque ela nunca verbalizou. Nunca verbalizou, eles achavam que ela gostava do pescoço e que estava guardando para ela. Então, muitas vezes, a coisa de você guardar, os outros pensam, é porque ela é assim. Porque a pessoa abusa. As pessoas que são doentinhas abusam. Né? Às vezes você tem um super bom humor. Aí, porque você tem um super bom humor e quer fazer a paz com todo mundo, o pessoal confunde isso com poder entrar na tua intimidade, pisar em cima de você, fazer coisas que você nem sabe, e depois você é a última a saber, você é a última a ser avisada, e aí começam a massacrar você e tal. E você vai vendo que por uma questão de pedagogia, você tem que reprimir um pouco, porque não é para todo mundo que você pode, infelizmente, ter as mesmas atitudes. Com os grandes, você pode ter bom humor sempre, que o cara não vai confundir o teu bom humor e a tua boa vontade com pisar em cima de você e fazer as coisas que, né? Então, quando a pessoa começa a... Eu tenho uma pessoa na família que ela era muito tímida, muito coisa, e isso acontecia com ela. Porque ela tinha um coração bom. Só que a família inteira começou a explorá-la. Explorou. Coitada. E ela ficou explorada. Até que do íntimo ela resolveu começar a ter uma outra atitude. Às vezes a pessoa começa até sendo agressivo demais, que não precisava, mas é só para dar o tom, ela ainda não sabe qual é o tom certo de fazer. Né? Se encontrar. Então, até ela se encontrar, todo mundo dizia, fulana mudou, era tão boazinha, agora tá uma coisa, a gente não pode nem falar que ela gay. Aí fica todo mundo assim, já querendo excluir, achar que a pessoa tomou um veneno, foi amaldiçoada ou tá endemoniada. Não é. Não abuse de quem é bom, por favor. Você não gosta de uma pessoa bondosa do seu lado, carinhosa e tudo mais? Então não abusa, porque a justiça não é essa, né? Com certeza. O que estão falando aí? Eu vi que a Ana se comoveu e eu queria saber com o quê. E agora? E agora?
E agora? Agora, Respira E fundo. agora o momento carinho não pode sair agora. tá certo. Enquanto você se Então vamos lá. recompõe, eu vou ler um Peraí, especialista deixa eu só aqui. ler um versículo que eu lembrei falando da Babi. Sabemos, lá em Timóteo, 1 Timóteo 1,18, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Porque, não falando para Babi, né, mas a gente estava falando do usar o certo e por ser justo, por ser a lei, eu sempre tenho essa discussão lá em casa, porque o tanto de advogado, acho que todos estão com direito, e eu vou falar, eu vou fazer, não, ele fez errado, e não sei o quê. É um justicismo. O né? justicismo, exatamente. Que vem com toda, e isso é um auto-engano, porque vem com toda a certeza de que você tem o direito de fazer aquilo, porque você está do lado certo. Estou do lado da lei, e não sei mais o quê. A gente tem que estar sempre do lado do Senhor. É. Não tem lado certo sem ser o lado do Senhor. Não existe esse. Qual é esse lado? Me diz qual é esse lado. Aqui no livro de Tiago diz o seguinte. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Tiago 1:19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta, se você quer justiça, e se você quer a justiça mesmo, a que vale, não é a justiça do seu achismo, não é justiça nenhuma que você tenha fabricado, mas a justiça real e a de Deus, aquela que vem apaziguar todos os lados, aquela que tem para todo mundo e que todo mundo sai satisfeito, não vai produzir essa justiça com essa vontade de exercer a justiça pela razão. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Imagina o que o acúmulo de impurezas. Né? Você vê ali o Tietê, bota um filtro e vai passando a água. É assim que a gente fica quando a gente está irado, quando a gente está raivoso, quando a gente acha que a razão é nossa. Então, em primeiro lugar, para você não ter essa ira que não produz a justiça de Deus, você tem que se despojar, ter vontade de se despojar de toda impureza e acúmulo. Aí vem uma coisa mais forte, o acúmulo de maldade que você deixou ficar incrustado na tua alma. Acolhei, depois disso, dessa limpeza básica, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Porque se você não fizer essa limpeza, você não consegue absorver, acolher esta palavra implantada. Você vai estar sempre intimamente, inconscientemente, lutando contra a verdade dentro de você, porque você não vê razão para você não ter razão. E nem vê razão para Deus não te dar razão. Tudo, né? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa, não é só para decidir aquela questão corriqueira naquela hora, não. É poderosa para salvar as suas almas. Depois de um tempo com Jesus, andando com Jesus, você não fica mais interessada e as suas atitudes não são mais pautadas só pelo que pode acontecer ali entre o meu umbigo e o teu, mas é aquilo que pode botar a perder a minha alma, a minha intimidade com Deus, o que eu já cresci com Ele. Por que eu vou perder isso? Né? Então, Tiago diz isso bem claramente. E quem tem os olhos em Deus, não está a fim de perder a alma por qualquer coisa. E ele continua dizendo, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Praticante da palavra, amados irmãos, não é aquela coisa que o irmãozinho reclamou aí com a gente, não, viu? Não é aquela frequentação de igreja. É ser praticante da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, sem querer fazer essa limpeza de tirar essas impurezas, de tirar os acúmulos de maldade, porque vai. Ninguém gosta de ver que seu coração é maldoso, mas é. E a gente tem muita coisa para cavar e para tirar.
para poder implantar a palavra da verdade na gente. E sempre parte de uma coisa simples que é a nossa escolha, né, Adriana? Alguém Você tem falar? algo a acrescentar? Ontem, no estudo do Caminho do Discípulo, ficou uma figura muito forte que o pastor Caio usou sobre o fruto, a natureza do fruto. E interessante é que quando a gente está deixando a palavra entrar, não tem como não surgir o fruto da natureza da palavra. Sempre vai ser assim, não é? Isso é muito confortador, muito bom. Porque é uma promessa de Deus que a palavra dele não volta vazia. Isso. Agora, se a gente disser não à palavra, porque os fariseus, eles estavam sempre ali, em volta, né? Estavam ali sempre ouvindo. O pessoal de Nazaré também estava sempre ali, podiam até repetir frases ótimas, podiam até ali, mas não estavam afim ainda de fazer esta limpeza que é profunda, que é dolorida, Contínua. que é tirar o acúmulo da maldade. Não é assim, um dia, se Deus quiser, vai acontecer. Não, é a disposição de falar, Jesus, olha só, eu hoje quero fazer esse exercício, não é só de fazer a decoreba da tua palavra, não é só eu já ficar contando o que eu já sei de ti. Mas eu quero que o Senhor sente aqui comigo e me lembre de tudo aquilo que eu preciso arrancar de dentro do meu coração. Quais são as coisas que eu ainda continuo fazendo? Quais são as coisas que ainda estão dando o mesmo fruto amargo? E essa é uma pergunta perigosa, porque a Essa resposta é uma pergunta, vem. Mas é claro que vem. Muito Porque bom. aqui está dizendo o seguinte, num outro momento, carinho. Num outro momento aqui, diz o seguinte, em Tiago também. Tiago 3, 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Ele estava falando com os irmãos e ele disse, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então, resultado, se a pessoa está jorrando uma coisa amargosa, não adianta ela dizer que aprendeu o doce. Porque o doce não é a raiz daquilo que está soltando o amargo. É só isso que o Tiago está querendo falar. Não adianta, por mais doce que sejam as suas palavras, se o que está dentro é amargo, isso vai surgir. E não adianta você falar coisas amargas dizendo que você já aprendeu o doce. Assim como o sal tem que ficar fora do saleiro, o mel também. A língua tem que ficar dentro da boca. A língua tem que ficar dentro da boca, porque até fora ia ser uma coisa esquisita, né? Imagina se Deus tivesse feito a gente com a língua para fora. Mas, e aí? O que temos nós? E aí que veio na minha mente a imagem do cachorrinho que tem a língua para fora, tadinho. Você falou, eu me lembrei. Pois é. O cachorro Vai ver que mais ele fala feio do... menos, viu? Não, o cachorro mais feio do mundo, mas... É. Tem uma mensagem aqui que eu quero ler pra gente, que ela é muito especial. É Caio que mandou pra gente. Não brinca! Não, ele quer matar a gente do coração. Meninas, muito obrigado por todo o amor de vocês que tenho recebido. Vocês são a exata expressão de comunhão madura que temos no caminho. Vocês têm sido consolação para mim e para nossa casa. 1000 beijinhos de amor. Agora Tão a gente faz o quê? bonitinho. Né? Não mais A nada. gente desmanchou. Poxa vida. O pessoal aí vai achar que ele furou a fila na ordem das Eu não, tô mensagens. seguindo direitinho. quiser. Ainda mais Ele hoje, que que é o dia quiser. dele. Né? Tem uma aqui que Ei, ele... ó, vamos se comportar-se. Com certeza. Vamos Que se ele comportar-se está a todos nós. Tá por aí, tá por aí. Tem aqui o Marcos de Blumenau, que ele vem falar do sogro dele. Que Manda o sogro. Ele diz que o sogro fala muitas besteiras sem pensar. E que muitas vezes ele diz que fala a verdade, mas ele mesmo sabe que aquilo Que não, não é. é Só para verdade. poder dizer que sabe. sabe. É. E ele diz que não aguenta mais, não sabe mais o que dizer para a sogra, para a esposa, na hora que alguém diz assim, não, vamos lá, que ele não dá mais conta, né? Então vou ler aqui como é que ele fala. Tá. Gente, meu sogro fala muitas besteiras sem pensar. O fato dele ser mais velho e auxiliar assembleano se enche de orgulho. Não aguento mais ouvir as besteiras dele. Toda vez que vai na minha casa, palpitando sobre a minha esposa,
se ela está trabalhando ou não, dando palpite nos móveis. Gente, Tadinha, esse aqui, na verdade ele não é só... sogro. Ele tem o espírito, né, de... Um dia falei a verdade que ninguém teve coragem. Falei pra ele, você acha que é o cara, né? Aí ele disse, não, eu não sou o cara, mas eu não erro tanto quanto vocês. É porque ele tentou fazer a justiça. Mas ele nunca muda, nem pede desculpas. Isso está desgastando a minha vontade de visitar minha sogra, que é gente com boa. certeza. Que é gente boa calada. Minha esposa bem deixa na parede quando me chama, minha esposa bem me deixa na parede quando me chama para ir para lá. Aos poucos ele está se transformando em uma pessoa ruim para mim e eu não tenho mais o mesmo respeito por ele. Sei, Aí pede não ajuda pode ter nesse o mesmo sentido. respeito, mas pode ter muita misericórdia por ele, porque ele é não só um pequenino, mas como um Debbie Lloyd. Né? Eu lembrei daquela história que você falou para mim do pequenino. Total. Ele é um pequenino. Porque se você também não puser... Olha, Deus tem muito bom humor de lidar com a gente, viu? E a gente precisa aprender desse bom humor de Deus para lidar também com os pequeninos. Porque se ele for levar o sogro dele a ferro e a fogo, não há convivência. E numa família é necessário que haja o mínimo de entendimento. Não é possível. Ninguém é obrigado a estar de acordo, ainda mais num caso desse. Como é que é o nome dele? O nome do sogro não, dele Não, Marcos. Marcos. Pois é, Marcos. Essa coisa, esse sogro, coitado, o que ele tem na vida? Tem assembleia. Quer dizer, quando essa língua se junta com uma religião, triplica o valor da língua, entendeu? Triplica o valor da letra. Pessoa realmente se acha. E aí você soltou nele o impulso que veio no seu coração, que eu entendo perfeitamente, dizendo, você se acha o cara? Agora pensa, ele não se acha o cara. Ele faz isso justamente mesmo, porque né? ele não se acha o cara. Então, o estar pronto para ouvir é saber ouvi-lo, vendo que ele é um coitadinho, que não cresceu em Deus, não cresceu em nada, só cresceu na religião, porque uma pessoa que tem orgulho só porque é assembleiano. É ajudante ainda, né, lá na Não interessa, ele podia ser o Papa Não gosto de falar o Papa, que é para encher o saco deles mesmo. O Papa da Assembleia de Deus. Porque todo mundo gosta de cargos, e isso a gente sabe que não existe. De títulos. O menino, de onde é que ele está vindo? Qual é a formação do seu sogro? Não é a formação acadêmica, não, pelo amor de Deus. É a formação de vida, que vidinha que ele teve, ao que ele foi exposto, o que ele sabe. Marcos, você sabe muito mais do que ele. Eu estou te dizendo, o que você pode falar são para as pessoas que ainda estão lúcidas. Você só pode falar, a não ser que fique todo mundo pirado. Sua mulher fique pirado, fica dizendo, você não gosta do meu pai, você só gosta da sua família, não gosta da minha. Se ela estiver falando isso, ela é uma pirada e ela precisa ser colocada... Mas não é o caso, né? Não é o caso. Eu só estou aventando a possibilidade porque tem mais pessoas nos ouvindo. Então, você só pode falar dessas coisas com pessoas lúcidas. Então você fala com a sua sogra, numa conversa gentil, numa conversa calma, sem ansiedade, você fala, olha, tá me dando um desprazer danado. Como eu ainda não consigo me controlar suficientemente, eu vou pedir para vocês não me exporem a ele. E eu vou tentar trabalhar isso em mim, pedir misericórdia de Deus, eu vou lá de vez em quando, agora não vou ficar indo todas as vezes que vocês quiserem, porque eu não estou pronto. Só pode se expor realmente a essas coisas quem está mais pronto. Para não fazer besteira. Porque senão você é inflamado pelo inferno. Com certeza. E essa é a pior E aí parte. você não aguenta. Aí você fala, não aguentei, mas eu tenho razão de não aguentar. Mas não é isso que Deus está falando pra gente. Razão para não aguentar, a gente não teria razão para não aguentar sobra. nada. Você não teria razão nem para se aguentar, Marcos. Vê aí. Como eu não teria razão para me aguentar. Então a questão não é essa aí. A questão é muito mais profunda, que Deus vai chamando a gente para um crescimento, para uma maturidade, entendeu? Por isso que Jesus diz, olha, não dá suas pérolas aos porcos. Não pode, se a pessoa não entende, você muda, vai para o outro lado e tudo mais, até poder voltar a ser o que... Muitas vezes a gente quer ser muito melhor com as pessoas, mas não pode. Porque elas não nos dão chance
de compartilhar conosco o nosso melhor. A gente tem que botar gradinhas, a gente tem que botar portões, a gente tem que proteger, a gente não pode oferecer a elas nossas pérolas. Não é? Por que Jesus disse para a gente guardar e não jogar para elas? Porque não sabem aproveitar. Então, agora isso, quando é dito, eu tinha muito mais para te dar, mas não te dou, isso aí é competição, isso aí não é entendimento. Jogar na cara é... Então, se você é prudente, você vai ver o mal que está em você. Você vai ver quanto você aguenta, o quanto você suporta. Vai trabalhar o que você não suporta e vai ficar de quarentena, meu amigo. Porque não tem outra saída. Agora, perdoa ele pela formação que ele teve, porque ele é uma criança em Deus. E você que não é uma criança em Deus, trate de poder cobrir os pequeninos como Jesus fez conosco. Amém. E não deixar que isso afete o relacionamento dele com a esposa, nem com a sogra que ele ama, né? Esperamos. Porque, igual ele falou lá, minha esposa fica... Esperamos todos. Adriana, se ele tiver a oportunidade, Marcos, de ver o Papo de Graça que ontem, pelo menos você prisou ontem à noite, Boa. sobre contenda, né? Que o rixas pastor e Carlos, contendas, rixas e né? contendas, ele fala Isso tudo nasce tudo, daí. ele fala todos os passos que você tem que fazer, né? Pronto. E como Vai é que é lá. o nome? Qual é a palavra-chave que ele poderia botar para achar? Papo de Graça, contendas, não sei, Não, ainda vai demorar um pouquinho para ir para o On Demand. Daqui umas 2 semanas, talvez, né? Procura Não- pela não data. repete, mas repete Procura 3. pela data. Ah, Foi no final ontem. de semana Foi vai ontem. repetir no sábado ou domingo deve Foi repetir. ontem à noite que eu assisti. É? Deve repetir no sábado Ele à reprise noite. de ontem de manhã, não é isso? Sábado à Mas, noite. assim, Nós temos olha, um programa ele dá- inteiro sobre isso. Um programa inteiro, ele falou bastante mesmo. E, gente, não vou falar aqui porque depois ele assiste com mais propriedade. Ele está dizendo né? aqui Claro. que assistiu até. então Ah, pronto. assistiu? Então, Assiste então de pronto. novo. Assiste de novo. Você Olha outro agora, olhar, né? Pronto para ouvir. É, que você tem que se recuar. Trazendo você para. tem que... Você está vendo qual é a diferença de você trazer para si a coisa e você deixar como se fosse. É uma pregação. É uma mensagem geral. Não, filho. Quando alguém abre a boca para ensinar o evangelho, aquilo é para gente. É. Não é para Claudinha, não é para Ana, não é para Dora, não é para Karine, é para mim. Para mim. Quando o Caio abre a boca, é para mim. Ah, né, porque essa mulher dele não me... E ontem, assim, ó, eu não sei como foi que ele assistiu, viu? Porque na hora, ele vai falando, vai vindo um monte de pessoas na sua cabeça que é dessa forma, né? Tá Mas você certo, não- pode vir, mas aí você repreende Não, e fala Aí assim, você fala, peraí, tá que tem a ver repreendido, comigo? porque o oxigênio eu vou botar primeiro E tem no meu uma hora- nariz, senão isso. eu morro, não salvo ninguém. E teve Pronto. uma hora que o pastor Caio falou, ó, o problema não é ele, eu tenho que vencer isso em mim, eu Mas é, tenho que vencer claro. em mim. Então, rapaz, tem que vencer seu sogro em você. O negócio tá Vencer o aqui. sogro nele. Vencer o sogro em você e vence isso em você. Vencer o sogro nele, Né? é isso. A gente tem que vencer todo mundo na gente. Ontem eu estava lembrando que a gente estava numa reunião de mulheres aqui e você falou sobre o pessoal, quando Jesus falou que era para dar a César o que era de César, você lembra desse dia? Aham, lembro. E que você falou... O pessoal tem uma dificuldade de dar César o que é de César também, né? Fica numa Mas implicância, não preciso. É. Ah, né, mas César é um corrupto, Pois é, né? Eu mas- vou dar. E Jesus O- deu para mostrar, não faz isso. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, é tudo de Deus, César é de Deus, o que César respira é de Deus, o que César... Não cai, olha, uma folha da casa de César assim que Deus não veja, não transforma um cabelo preto em branco de César que Deus não saiba. Filhinho, César está sob controle, agora dá a Não, César o que é de César. Pois é, mas o enfoque né, nesse dia lá foi assim, não aceitar a provocação. Né? Exato. Porque eles começaram a falar de Jesus É. sobre isso para provocar e Jesus não. Claro. Né? E a reunião foi nisso. Imagina, Jesus, autoridade máxima. É. Deus. Simplesmente Deus. É lícito pagar. Pois é. Ai, se E aí, ferrar, né? assim, eu me lembro que eu estava passando por uma situação que tinha uma pessoa que ela estava assim, fazendo de tudo para me tirar do sério, mas de tudo. E eu sou meio que. É o tal negócio. Tem gente que usa a língua antecipadamente, quer dizer,
tem uma palavra em Provérbios que diz que o mal, ele maquina a maldade no seu próprio leito. Antes dele encontrar com você, ele já formulou um monte de coisas que é para... Se eu não pegar ela nessa, eu pego nessa casca de banana. Se eu não pegar nessa, eu dou essa indireta. E se eu der essa indireta e ela não se irritar, eu dou essa. Pois é. E eu tinha essa pessoa. Aí um dia, eu fazia oração por ela e tal. Aí nesse dia, pela manhã, a reunião foi à noite. E eu até contei isso na reunião, e ontem eu estava lembrando. Eu olhei assim para ela, eu consegui ver, porque Deus me fez ver, além dela. Aí eu ri e falei assim, você não vai conseguir. Você lembra? Até que a gente riu bastante. Você não pode tentar, mas você não vai conseguir. Você não vai tirar meu bom humor, você não vai tirar nada, entendeu? Porque eu consegui, naquele momento, eu discerni o espírito. Que não era aquela pessoa. O negócio estava vindo contra mim, porque a gente está lidando com principados e potestades, e a nossa luta não é carnal, né? Então, e geralmente disso, a gente tem um ponto de convergência ali, é um imã. Né? E isso para mim foi tão libertador. O diabo aperta ali. Que essa pessoa, ela não me irritou nunca mais. Gente, nunca mais. Quando eu falei, não vai, tira a roupa do diabo. Entendeu? Acabou. E aí, ontem, eu falando isso pro Marcos, né? Que eu me lembrei disso. E que eu tinha notado. Falei, cara, essa pessoa nunca mais me irritou. Assim, foi muito libertador. Então, quando você vê que não é contra o teu sogro, que defeitos todos nós temos, né? Tem gente que também pode não suportar igual ele não suporta o sogro. E aí vai, né? Mas procurar nele alguma coisa boa, que tem, porque todo mundo tem sua parte boa. Tudo bem que ele pode alimentar outras. Muito contaminado, então a gente pode se irritar com o jeito de um, com o jeito do outro, mas a gente tem que neutralizar aquilo na gente, vendo assim, escuta aqui, o que é isso? Por que tá me tirando tanto a sério, alto, né? Pensa aí nas coisas lá do alto, com as categorias do alto, não com essa categoria que vem te assolar, que é a categoria da implicância, a categoria não gosta, a categoria então, não acha que é assim. Ficando igualzinho o sogro, né? Não vou, por que você não vai no sogro? Aí você começa a falar um monte de coisa do sogro, que para Deus fica tudo na mesma, né? Mesmo balaio. Mesmo do outro lado. E você pode fica do outro lado, eu aposto, né? Em nome sogro, de Deus. Realmente as coisas pequenas elas irritam, mas qual é o significado que elas têm? Isso é importante ver, né? O que me irrita tanto? Qual é o grande defeito do sogro? Matou, roubou, estuprou? Não, irritou. Irrita profundamente a pleura. Não digo que seja fácil, não, mas Deus está aí para nos ensinar. E mais do que nos ensinar a sermos corretos, porque essa não é a vontade de Deus. E nada por acaso, vou irritar né? Não tem agora. Sogro nenhum que aparece na vida da gente. De Deus não ser é? correto, a vontade de Deus é ser. Que a gente seja. Não é? Que realmente, meu Deus do céu, você se encha de amor por aquela pessoa ali. Vai passar da irritação para o campo da neutralidade. Tem momentos, no campo da neutralidade, Jesus vai te encher de amor. Que tem momentos que você vai falar, não, ó, hoje não dá para encarar. Não dá para encarar, então não encara. Mas Deus sabe que você está vendo que é você que não consegue, você tá dizendo a Ele, sou eu que não dou conta. E Senhor, me segura aqui porque eu não quero causar um mal maior. Então não vou. E lutar contra o reconhecimento do que a gente pode, do que a gente não pode, é importantíssimo. Esse discernimento de que sou eu é muito legal. Não sou eu estou assim. Então igual a gente sou uma pessoa irritável nesse nível. E você se precaver disso. E colocar, igual a gente fala aqui no pé da cruz, né? Senhor, eu não estou aguentando, então vai. Porque esse sentimento também o tanto que irrita faz mal pra gente, muito mal, porque... Por isso é que Deus quer que nós sejamos verdadeiramente libertos e que a gente ande confortável como filha de Deus, mesmo que seja no inferno. E a palavra diz, olha, dependendo de você, faça paz com todos. Então a questão que tipo de sentimento que é para ser produzido? Primeiro que não precisa ser produzido nada. Se você entender isso, que você chega querendo fazer a paz com todos e não prevalecer, mas fazer a paz. Qual é daquela pessoa? Vai ter, olha, vão te invejar, vão te coisar, vão te cobiçar, vão te detestar, mas vai chegar um ponto que as portas do inferno não vão prevalecer contra este comportamento que é de Deus. Esse comportamento é de Deus. Não vou me contaminar.
dependendo de mim, eu faço a paz com todos. Eu quero aqui a paz de vocês todos. Agora, se chega um chupa-cabra, tipo um fariseu, ele fala, ô raça de víbora, propriamente falando. Agora, a gente que não ouse falar um raça de víbora, ainda que a gente ache que está cheio de razão, porque o nosso coração é uma caixa negra contaminada, porque o que a gente está querendo dizer para ele não é, olha só, vê se você se liga, porque você está dizendo que é um filho de Deus, e na verdade você é isso, você é um sepulcro caiado. Dentro está cheio de rapina, por fora é pintadinho, mas dentro está um horror. Então vê se você se enxerga para mudar, porque a nossa tendência não é essa, a nossa tendência é só xingar o outro de raça de víbora. E fica por aí na superficialidade do raça de víbora. Bem feito, chamei de raça de víbora. Então tudo aquilo que não produz vida, não traz a justiça de Deus. Não adianta. Tem uma aqui que ela entrou... Não queira imitar Jesus nessas coisas não, viu? Queira se transformar antes. Vai entrar na mesma conclusão, né? Do que a gente está dizendo aqui. Boa tarde. Vivo no prédio com dois cunhados e as esposas. Uma das cunhadas tem o espírito de contenda. Sofri muito com as atitudes dela e decidi só dar bom dia, boa tarde, boa noite. Para entrar na casa dela, ela tem que passar por essa cunhada. Ela decidiu, pelo espírito de contenda da cunhada, ela decidiu só dizer o que fosse mais, o básico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas para ela entrar na casa dela, ela... É, porque é o mesmo prédio. Ah, o mesmo prédio. Isso. Tá. Pensei que tivesse que entrar pela sala dentro. Não, para passar, tem que passar pela casa dela. Pode piorar. Isso ela diz que incomoda ela por sentir como se ela fosse uma derrota na vida cristã dela. Será que ela está certa? Né? Eu estou certa. Minha filhinha de 6 anos... De vida cristã, existe a tua vida. Jesus quer salvar a tua vida. Vamos começar por aí, né? Mas é disso que ela está falando. Se ela é uma derrotada. Ela se sente assim. Amém, igreja. Amém, igreja. Só estou indo separando em partes. A pessoa fala, minha vida cristã, parece que depois ela tem que dar o resumo para alguém e passar no Enem de vida cristã. Porque quando a pessoa traz para si como pessoa, é um negócio muito mais íntimo com Deus, né? E muito mais producente. Quando você vê que não é pela sua vida cristã que você está lutando, mas é quem você é e quem não você é. Qual é o futuro da sua alma? O que você quer para você? Né? Ela fala que fica triste disso porque a filha dela tem 6 anos, adora os primos, mas ela não deixa ela se relacionar com os meninos, por conta da contenda dela. Eu lembrei desses meninos, Tiago e João, querendo sentar um do lado da coisa, uma esquerda e outra direita, e as pessoas não veem, quando elas estão fazendo isso por elas estão se aproximando cada vez mais do Senhor a ponto de ficar nele. Não é nem a esquerda, porque Tiago e o menino foram extremamente ignorantes nesse sentido. Tinham muito amor por Deus e queriam prevalecer contra os outros também. Um à direita e a outra à esquerda. Agora, à medida que a gente vai se tratando em Deus, vai tendo intimidade com Deus, vai querendo fazer a vontade de Deus, sabe o que a gente está fazendo? A gente está entrando nele. E ele está entrando em nós, para que eles sejam um, como como nós somos um, e eles sejam um e todos um. Agora, isso não, quer mostrar que está à direita, quer mostrar que está à esquerda. Mas, na verdade, qual é a vontade da vida cristã de estar em Deus, estar nele? Possuir a Deus e ser possuído por Ele. Isso aí é que é diferente. Isso aí, filha, é que é a vida cristã. Que eu quis separar alhos com bugalhos. Eu me lembrei aqui que eu tive não tem nada melhor para a vida cristã, para o ser da pessoa, do que se chegar a essa conclusão. Não estou conseguindo passar por esta ira. Volta 3 casas atrás, porque não adianta ir 5 se você está 3 atrás. Não adianta roubar no jogo. Porque não traz crescimento espiritual roubar no jogo. Isso aí não é um jogo. Está tudo patente aos olhos de Deus. Não é um joguinho que você possa viciar os dados. Você vai parar no inferno com a sua alma podre. Desculpa uma palavra. Então não adianta ficar roubando no jogo, rapaz. Ou você quer se salvar ou você quer enganar. Se quer enganar, não vai enganar ninguém, porque na verdade tudo vai ficar às claras. E você vai se prejudicar. Então qual é? Que perda de tempo é essa? É uma coisa imbecil e criança pra cacete. Isso dá uma raiva. E pior que a gente vive isso muito, né? Porque a gente se deixa... Mas é criança.
É isso, Uma coisa, né? qual que é o nome dela? Ela falou? Ju, Ju, o que eu queria te falar é que não deixe seus filhos se envolverem na sua contenda, como você mesmo falou. contenda da cunhada com ela. Né? Na contenda do que seja. Mas acaba Porque sendo uma contenda. exatamente, de vocês. É uma troca, né? Porque a coisa mais triste, eu e o Dé, sempre, desde que a gente teve filhos, a gente sempre teve esse cuidado. O que quer bom. que seja, Não quem atrapalha. que tenha crianças. indisposição, a gente nunca vai deixar nossos filhos perceberem isso. Porque a gente passou por uma situação com a missão e que uma indisposição com uma certa pessoa, e assim, no dia seguinte que a gente entrou em contato, todos os missionários reunidos, sabe assim, das crianças daquela pessoa que vinham, pulavam no nosso colo e tal, de repente nem olhavam na nossa cara. E a gente falando, gente, tem coisa mais triste do que um adulto não se conter Você e ter que passar por uma transfere. criança. Não, é porque as mães e os pais querem dar a melhor educação, querem que os filhos sejam maravilhosos. Meu filho é super bonzinho, é super educado, é super tudo. Mas em casa, tá jorrando em cima do filho, porque Maldade. ele se acha no direito, maldade contra os outros, falação, maledicência, julgamento, não sei o quê. Acha que a criança vai aprender o quê? As ordens sobre a bondade? Ou exemplo. Ou o que ele vê que a pessoa faz. Entra na veia o que Aham. ele vê. Aí se torna uma criança, até mesmo com os pais, mentirosinha, rixosinha, enganosinha, Aprendeu coisinha. bem a lição, Ele, né? Pai e mãe acham que semente Mas entra eu como? ensinei Com tão certeza. bem, meu filho. Mas ensinou Né? mesmo. Devolve para Ensinou a mesmo. própria Então você pessoa. vê, às vezes, filhos à cara dos pais. Estou falando em termos de caráter. E você fala, mas como? Eu dei a melhor educação para o filho? Não deu. Você deu o melhor exemplo, né? É. Aí, agora a gente... E isso nos chocou tanto que a gente falou, olha, é um pacto de vida que a gente vai fazer. De nunca agir dessa forma na frente dos meninos. Porque foi triste. Então, cuidado com as suas filhas. É muito triste Quer falar? mesmo. Eu lembro que quando eu era É, e a novinha, a minha energia mãe, também. a gente tinha vizinhos de baixo, né? A gente morava no segundo andar e os vizinhos do primeiro andar. Eram quase que uma criança equiparada a uma outra lá de casa, né? Com a idade, porque eram muitos filhos embaixo e muitos filhos em cima. E eu lembro que minha mãe entrava em brigas com a dona Elina e a gente não podia mais falar com as meninas, a gente não podia brincar, a gente não podia sair, a gente vivia umas nas casas das outras. É horrível. Era horrível, a sensação que você tem é de perda total. Quer dizer, transfere o que é a tua contenda com um adulto para uma O criança peso que pra não uma tem, criança. o peso que a criança E a não tem que pureza e tudo carregar. mais, e eles são primos. Claro. É família para eles não perderem isso desde Eu cedo. queria ler uma palavrinha aqui. Como é que estamos aí no chat? Eu queria abrir uma A gente tem palavrinha. algumas citações não, algumas colocações do Marcos que eu vou deixar para ti depois, porque ele só vem completando o que ele estava dizendo, Ah, sei. né? Que a esposa dele dá razão a ele. Ah, que bom, graças a Deus. Então, uma pessoa lúcida com quem ele pode conversar É, e e aí, ele pode pedir proteção, porque em sendo o pai dela, e eu acho que todo mundo na família devia de pensar isso, porque a minha família, se eu tenho um marido, eu vou proteger o meu marido da minha família, porque eu sei como lidar, eu posso dizer coisas mais, né? Porque senão ele fica comprometido, e o mesmo deve ser feito. O bom seria que todo mundo pudesse fazer tudo com todo mundo. Né? Eu tenho uma nora que é maravilhosa. Eu nunca vou precisar pedir ao Ilinho para falar com ela alguma coisa. Isso é o ideal. Mas quando o ideal não é estabelecido, eu acho que um cônjuge deve cobrir o outro nessa situação para fazer o que é melhor para a harmonia da família. Agora, no Provérbios 12, capítulo 6, porque a gente fala muito sobre o mal que a língua pode fazer, né? Mas que tal se a gente começar a ver que com a nossa língua a gente pode produzir vida Aham. e que a gente pode fazer as pessoas crescerem, fazer as pessoas se entenderem. Você não sabe que no coração de Deus há uma festa no coração de Deus. Você quer, eu não sei como agradar a Deus, não sei se vou para a África ou se vou para a Oceania. Rapaz, Deus não quer que você se desloque para lugar nenhum. Deus quer que você desloque a maldade do seu coração. Então, aqueles que fazem a paz entre os irmãos, aqueles que fazem um se dar com o outro, um pensar o melhor do outro, esses são o que alegram o coração do Senhor. E a nossa palavra
em Deus tem autoridade para fazer isso se a gente resolver tirar as impurezas e o acúmulo de maldade e absorver de fato para a gente a palavra de mansidão que ele implanta em nós. Então aqui no verso 6 diz o seguinte: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue. Ele só quer ver uma coisa destruída, ele só quer ver você chocada, ele só quer ver você... Mas a boca dos retos livra homens. Livra. Sabe o que é você ser um libertador de homens? Qual é o seu propósito aqui? Eu não sei qual é o desejo de Deus para a minha vida. Pode ser só usar a boca de uma forma boa, que produza vida para todo mundo que está em volta. E aí, você não precisa ser o bispo da igreja tal, não precisa ser episcopisa da igreja fulano de tal, não precisa ir para a África, nem para as coisas, nem para as cucunhas, porque você está fazendo a vontade de Deus aonde você está, porque o evangelho está implantado em você. Você não precisa ficar nem à esquerda, nem à direita, de sujeito nenhum, muito menos com ele, porque o melhor é ficar dentro dele do que fora dele. As pessoas preferem ficar à esquerda e à direita de muita gente e fora de Deus. E aí, meninas? Nós temos pouquíssimo tempo para terminar. Alguém tem uma palavra? O tempo já terminou. Então, Marcos, a gente te dá um grande abraço. E a gente pede para que o Senhor abençoe você com sabedoria. Livra esse homem aí. No que tiver ao seu alcance, livra o seu sogro. E, em primeiro lugar, de você mesmo. Depois vai libertando ele dele mesmo. Porque é o único jeito e a única maneira que funciona. E agora, gente, o dia é do meu maridinho. Iau! E a gente vai correndo para ficar com ele mais um pouco. Deus abençoe vocês. Deus guarde o coração de vocês. Pede ao Senhor que desvende o seu coração para você mesmo. Peça ao Senhor fome e sede da palavra de Deus, de fato, de verdade. Peça para ser nele e não para ter uma vida cristã favorável. Beijo e até amanhã, se Deus quiser. Troje,